Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM, programa Evangelho Genuíno. Apresentação, Alexandre Fico. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença a levantar a voz a Ti. E só fazemos isso por causa de Cristo Jesus. Somente por Cristo Jesus. Se não fosse a Sua morte e o Seu sangue vertido na cruz, não poderíamos nem levantar a voz a Ti, porque seríamos consumidos imediatamente, porque somos pecadores. Somos gratos pelo Teu Filho. Que o Senhor seja sempre engrandecido, que o Senhor seja sempre glorificado, que o Senhor seja sempre exaltado, que o Senhor seja o centro de nossas vidas, o centro desse culto através dessa rádio. Que o Seu nome seja glorificado, que pecadores que cheguem ao arrependimento seja para a glória e honra do Teu nome, para que Cristo seja exaltado, porque somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba a glória nessa manhã, Senhor. E nós pedimos uma porção de graça dobrada, porque senão não resistiremos, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, carentes da Tua misericórdia mais uma vez, Senhor. Haja de misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. E pela minha incompetência, pela minha insignificância, não consigo Te glorificar, Senhor. Tome a glória para Si mesmo. Mas seja honrado e glorificado através das nossas vidas, da minha vida, da vida do Lucas, que está aqui, Senhor, também, e através da vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa programação. Guarda-o, Senhor. Guarda as Tuas famílias nos Teus caminhos. Para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome é que oramos em nome de Jesus. Amém. Programa Evangelho Genuíno. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as Suas leis. Os sinais da Sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória. O inimigo em retirada, eu por um passeio, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo veio Jesus. Cante glória! Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossese Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor seja honrado e glorificado sempre. Vamos à palavra do Senhor. Eu peço para os irmãos que podem abrir, aqueles que não podem, acompanhem. Quero trabalhar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos trabalhar até o versículo 11. Mas vamos ver. Tomara que dê tempo, se Deus quiser. Versículo 1 diz o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, meus irmãos, nós percebemos que vem aí uma repentina destruição. Uma repentina destruição.
Fica claro isso no versículo 1 e 3, né, que nós lemos. E se destaca que os juízos de Deus, eles vão atacar repentinamente. Mas uma coisa fica claro, não sem aviso. Deus prometeu que nada faria, incluindo fazer justiça, sem contar aos seus profetas o que aconteceria e o que viria. O que viria antes. E nós vemos isso em Israel sempre. Amós 3, versículo 7 e 8 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então a promessa de Deus é que a trombeta soará. Ele rugirá como leão para despertar o povo antes do juízo. Sempre foi assim com o povo de Israel. E nos dias de hoje, meu irmão, nos dias da igreja, temos com certeza a maior trombeta tocando em nossos ouvidos, que é a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada. Hebreus capítulo 1 é um texto que eu gosto muito, né, que é a revelação de Deus, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, que é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pelo poder da sua palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Zacarias 9,14 diz: o Senhor será visto sobre eles e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta. Então, é óbvio que hoje se fala pelo Filho. Todas as coisas têm que estar baseadas na palavra de Deus, né? Então eu não estou aqui para decretar dia que Jesus vai voltar, né? Isso de maneira alguma. Mas eu queria que nós juntos pudéssemos ver pelo menos um sinal, ou os sinais que vêm, o dia e a hora. Nós não sabemos, mas sabemos que será que ele virá como ladrão, né? Então, como tem feito, se você for ler Sofonias de 1:14 a 18, ele é um texto meio comprido, né? Então eu vou pular algumas partes para nós ganharmos tempo, que o tempo é muito rápido. Ouve, amargo será o clamor do dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação e dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. E aí depois você leia Sofonias capítulo 1, 14 ao 18. Então, ali está uma profecia de destruição repentina pelo fogo, dia de angústia e grande tribulação, escuridade e negrume total. Mas é também um dia de trombeta e de rebate. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele também nos alerta a respeito disso. Anote, depois mais à frente, se der, nós lemos esse texto. Ele também nos fala sobre esse dia do fogo, da destruição. O Senhor diz em Ezequiel 33, 2, 5: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e ele vier que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada, e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Mas o que se dá por avisado, salvará sua vida. Então Deus faz soar a trombeta pela voz de seus atalaias. O que é atalaia, meu irmão? Atalaia significa um sentinela, ou vigia. Deus chamou Ezequiel de atalaia, ou sentinela do povo de Israel. E o que fazia esse atalaia? Era a pessoa que ficava de sentinela na cidade para avisar de perigo. E ainda tem, meus irmãos, homens, mulheres, que falam, que são atalaias, que estão avisando sobre o perigo de você seguir falsos profetas, né? E eu sei que essas pessoas são pessoas muito criticadas, são pessoas perseguidas, são pessoas que elas não... que as outras, principalmente que estão nessas igrejas que muito pouco querem saber da palavra de Deus, criticam, falam mal e etc. Mas faz parte de ser um atalaia. Então eu sei que Deus tem chamado pessoas para fazer isso.
são poucas. Por exemplo, nas rádios dá para você contar no dedo. Numa mão só e vai sobrar dedo. É muito poucos, né? Porque isso realmente faz com que você tenha que colocar dinheiro do seu bolso, faz com que você tenha que pagar, porque ninguém vai te ajudar a fazer isso. O cara ajuda esses fanfarrões aí, que fica pedindo dinheiro toda hora. Aí esses caras, a pessoa ajuda. Agora, pessoas que vão pregar o evangelho, que vai confrontar a vida, que vai ler e expor a palavra, esses não. Esses realmente não vão ser ajudados. Eles vão ter que se virar com seus próprios recursos, né? Com seus próprios recursos. Eu não estou falando isso porque a Genuína não me ajuda, até porque eu nunca pedi. E eu trabalho e pago do meu bolso, do suor do meu trabalho. Então, enquanto eu estiver condições de pagar, eu vou pagar, como sempre falei, sem pedir nenhum centavo para ninguém, nem na comunidade Genuína, nem em outro lugar, porque é algo entre eu e Deus, e eu acho que toda vez que você fala sobre dinheiro, você tira a credibilidade do evangelho. É um meu pensamento, não quer dizer que eu estou certo, é só um pensamento meu. Então, homens que abrem a Bíblia e proclamam o que está dizendo o Senhor através da tua palavra, que já foi nos revelada. A palavra de Deus já foi nos revelada. Não estou falando de meninice, eis que te digo, eu profetizo, eu determino, eu decreto. Não é isso. Eu sonhei, o Senhor no sonho me revelou que o mundo vai acabar daqui a... Não, isso, meu irmão, não. Nós estamos falando que está na palavra de Deus. Está falando na palavra de Deus. Então, a trombeta é um som que reverbera, é um aviso. É um aviso. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, 15, 51, 52, diz: Paulo advertiu, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Então, o soar da última trombeta indica que há outros sons de trombeta. Há outros sons de trombeta, né? Então, é isso que eu quero que nós fiquemos atentos. É isso que eu quero que nós fiquemos alerta. E quais são os sinais do fim dos tempos? Jesus fala em Mateus 24, 5 e 8, nos dá algumas indicações importantes para que possamos discernir a aproximação do fim dos tempos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister, quer dizer, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Olha que interessante. Princípio de dores. Um aumento de falsos messias, um aumento de guerras, aumento em fomes, pragas, desastres naturais. Esses são sinais do fim dos tempos. Mas mesmo nessa passagem, Jesus está nos advertindo. Não devemos nos deixar enganar, pois esses acontecimentos são apenas o princípio de dores. E o fim dos tempos ainda está por vir, conforme fala em Mateus 24, 6. Então muitos intérpretes apontam cada terremoto, cada agitação política e cada ataque a Israel como um sinal preciso de que o fim dos tempos está rapidamente se aproximando. Eu quero falar um pouco sobre isso de Israel. Mesmo sendo esses eventos sinais de que o fim dos tempos se aproxima, não são necessariamente indicadores de que o fim dos tempos já chegou. O apóstolo Paulo avisou que os últimos dias teriam um notável aumento nos falsos ensinamentos. Isso é claro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo nos alerta lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Os últimos dias são descritos como tempos perigosos, por causa do aumento do caráter maligno do homem. E pessoas que ativamente resistem à verdade. Ele fala isso, Paulo, na segunda carta a Timóteo 3, versículo 1 a 9. E também lá em Tessalonicenses, na sua segunda carta, 2, 3. É só você ver o que aconteceu lá no Espírito Santo, meu irmão. Como o caráter maligno do homem foi exposto naquela situação.
Outros possíveis sinais incluiriam a reconstrução de um templo judaico em Jerusalém, que aumenta com isso a hostilidade para com Israel e avanços para o único governo mundial. O sinal mais importante do fim dos tempos, entretanto, é a nação de Israel. Em 1948, Israel foi reconhecida como um Estado soberano pela primeira vez desde 70 depois de Cristo, desde a diáspora. Deus prometeu a Abraão que sua posteridade possuiria Canaã como uma perpétua possessão. E Ezequiel profetizou uma ressurreição física e espiritual de Israel. Lá em Ezequiel 37, capítulo 36, nós vamos entrar quando Spurgeon falou a respeito disso na época. Ser Israel como nação em sua própria terra é importante para nós entendermos a luz da profecia do fim dos tempos, por causa da distinção de Israel na escatologia. Como fala Daniel, Apocalipse, e assim vai. Né? O que nós temos que ter, meu irmão, em mente esses sinais, podemos ser sábios e discernir em relação à expectativa do fim dos tempos. Não devemos, entretanto, interpretar qualquer desses eventos únicos como uma clara indicação da iminente chegada do final dos tempos. Deus nos deu informações suficientes para que possamos estar preparados, mas não informação suficiente para que nos tornemos arrogantes e colocasse data. De maneira alguma. Então, para mim, um dos maiores sinais do fim do tempo é realmente a criação de Israel de 1948. Você vê, o Estado Islâmico agora reivindica o lançamento de foguetes do Egito contra Israel. Essa semana que passou teve 7 foguetes enviados a Israel, que as pessoas não divulgam muito. Parece que 3 caíram no deserto, ou 4, e 3 Israel conseguiu abatê-los. Então, o grupo Islã, ele reivindicou esses lançamentos de mísseis. Então, e você vê os noticiários políticos, né? O Irã ameaça Israel com tudo isso que vem acontecendo aí com a volta de Trump, né? Donald Trump aí junto com Israel. E eles ameaçaram, falou que apenas 7 minutos são necessários para que os nossos mísseis atinjam Tel Aviv. Essa foi a ameaça feita por um oficial do governo iraniano no último dia 4, sábado dia 4, alertando sobre uma possível retaliação a Israel caso os Estados Unidos lancem um ataque militar contra o Irã. E com isso, meus irmãos, apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos que vêm ocorrendo nesses dias, o maior de todos os sinais do fim dos tempos, e que não é muito enfatizado, é o retorno do povo judeu à Terra Prometida e a fundação do Estado de Israel. Como eu falei, Charles Spurgeon, num testemunho, antes disso acontecer, lógico, Charles Spurgeon era do século XVIII. Charles Spurgeon foi uma das pessoas que falou que Israel iria voltar, né? Ele deu o texto de Ezequiel 36 e 37 e fez esse comentário, né? Ele fez esse comentário. Se você pegar sobre a restauração de Israel em Ezequiel 36, que diz, a partir do versículo 16, ele fala: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Ele fala: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos aqui contaminados. Espalhei-os entre as nações e o foram derramados pela terra, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são este o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome. Olha que interessante, Deus falando que teve compaixão do seu nome. Ele fala: tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo amor ao meu santo nome. Depois vocês dão uma lidinha aí o que eu achei interessante. É óbvio que várias vezes Deus trouxe juízo sobre Israel,
E depois, por amor ao nome dele, ele trouxe Israel de volta, né? E eu vejo que não foi diferente dessa última vez. Porque Israel é um povo eleito, é um povo escolhido por Deus. Um povo escolhido por Deus. Israel, sem nação, e olha algo que depois mais à frente, se der tempo, nós falaremos. Um povo que ficou quase 1900 anos sem terra. Uma geração inteira. A palavra grega ali sobre geração, depois nós entramos aí. Quer dizer, é um povo que não se desfez durante 1900 anos. Não tinha terra, foi perseguido. Hitler matou milhões. Então até as palavras de Jesus são perfeitas. E isso é algo para nós olharmos. Porque Deus, Israel sem nação, era algo que depunha contra Deus. Mas cadê o Deus de Israel? O Deus de Israel, onde não tem nem... Hoje, olha, você vê hoje a potência. Eu não estou falando que Israel é salvo. Tá certo? Eu não estou falando isso. Eu estou falando, olha a potência que é Israel. A salvação está em Cristo Jesus. E se você for ver por porcentagem, meu irmão, tem pessoas lá em Israel que creem em Cristo. Então tem pessoas dentro da nação que creem em Cristo. Tem pessoas dentro da nação aqui do Brasil que creem em Cristo, outros não creem. E da mesma maneira é Israel, da mesma maneira é no Egito, da mesma maneira são algumas partes do mundo, né? São algumas partes do mundo. E o que chama a atenção de tudo isso? Como Israel deseja a paz agora, né? Se nós analisemos o desenvolvimento progressivo que está acontecendo e que conduzirá Israel a uma união com a nova ordem mundial, dominada pela Europa. Apesar dos constantes conflitos, vemos Israel procurando a paz com seus inimigos. Não por terem adotado uma nova filosofia que os faz amar uns aos outros, mas pelo anseio por uma paz negociada. Muitos em Israel estão fascinados com a possibilidade de viver em paz com seus vizinhos árabes, principalmente agora pela declaração do Trump, lá do Donald Trump. Eles vêm procurando. Estão agora vendo essa possibilidade de viver em paz com seus vizinhos. Eles acham que essa paz realmente poderá ser alcançada. Mas a Bíblia diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Nós lemos isso no versículo 3. Então, nós sabemos que Israel é o objeto da profecia. Nós temos que fazer bem em compreender que os sinais do final dos tempos, dados pelo Senhor, são especificamente direcionados a Israel. Quando Jesus explicou os eventos dos tempos finais a seus discípulos, juntamente com os sinais que aconteceriam antes de sua volta, ele endereçou essas palavras ao povo de Israel. E nós temos duas características muito claras em Mateus 24 que nós vemos que identificam esse povo. Primeiro, é que eles estiveram na Judéia, fujam para os montes, versículo 16. Ali faz uma referência à geografia, uma referência geográfica, que não diz respeito à igreja de Jesus Cristo. Se vivemos no Brasil, ou no Canadá, ou em qualquer outro país, na Europa, nos Estados Unidos, não somos conclamados a fugir para as montanhas da Judéia, porque as palavras foram dirigidas aos que estiverem na Judéia. E segundo, além disso, Jesus está mencionando um motivo de oração. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, Mateus 24, 20. O sábado foi dado apenas aos judeus. O sábado, aqueles desavisados, que ainda não foi avisado ainda. O pessoal lá do Adventismo talvez não tenha sido avisado, mas o sábado foi dado apenas aos judeus. Lemos nas Sagradas Escrituras com relação ao sábado: tu, pois, falarás aos filhos de Israel, lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. Então Mateus 24 fala a respeito disso. Aí ele vai falar no versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. E quando aconteceu isso, meu irmão? Quando voltou a brotar, né? Renovam as folhas, brotam, sabeis? Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Essa geração é interessante, que é a palavra grega geneia, que ele diz assim, sobre paternidade, nascimento, natividade, aquele que foi gerado, homens da mesma linhagem, família, vários graus de descendentes naturais, os membros sucessivos de uma genealogia. Então não está falando, meu irmão, de tempo aqui, ó, essa geração dura 35, 40 anos, 70 anos, 110 anos, como as pessoas ficam fazendo essas contas. Jesus estava falando que ali é uma profecia de dupla referência, serviu para aquele tempo e serve agora apontando Israel de quando viria o final dos tempos, né? Apontando sempre para Israel, porque nós não somos referência de nada, meu irmão. Nós não passamos de uma Sodoma e Gomorra, talvez piorada, carente da misericórdia de Deus, para nós nem olharmos para trás de onde nós saímos, né? E então nós olhamos aquilo, isso desde que foi essa, que não passou essa geração dos judeus ainda está em andamento, tá aí, os judeus estão aí, essa geração que Deus vai tratar com elas, né? Como fala, passará a céu a terra e as minhas palavras não passarão, a palavra dele não passou, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Assim, pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho. Ele começa a nos dar dicas, sinais, para que nós prestarmos atenção nesses sinais. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Portanto, Israel é o grande sinal dos tempos, do fim para os gentios e para a igreja. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E qual é o antigo pecado de Israel? Quais os objetivos de Israel para o futuro? Hoje a nação de Israel está sendo confrontada com seu antigo pecado, com o pecado que cometeu como nação. Há quase 3.500 anos, o povo de Israel já estava na terra prometida. Deus havia cumprido o que prometera a eles com relação à entrada na terra. Mas Israel recusou-se a ser povo escolhido por Deus. Negou-se a ser uma nação singular e diferente, deixou de fazer a vontade de Deus. Deus identificou a razão mais profunda dessa rejeição ao dizer que o povo de Israel simplesmente não queria que Deus o governasse. Eles rejeitaram abertamente as palavras de Deus ditas através de Moisés. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para ser de seu próprio povo, o povo próprio. Deuteronômio 14, versículo 2. Que promessa, meu irmão! Que tremenda promessa! Israel deveria estar acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Através da história, sabemos que muitas nações têm procurado sobrepor-se todas as outras nações. Eles tentam dominar as outras nações. Hoje é muito evidente, e nos Estados Unidos agora, com a eleição desse homem, parece que está mais evidente ainda. Os americanos consideram que os Estados Unidos são uma nação especial. A maioria dos americanos reivindica que os Estados Unidos são a maior nação da história do mundo. Muitas nações antes deles cometeram o mesmo pecado, mas a poeira das suas ruínas testemunham contra elas. Todas caíram na sua soberba e na sua arrogância. Todas. E quem somos nós? Uma nação santa de cristãos, separadas. Quem somos nós, cristãos? O apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, também somos um povo eleito. Somos uma geração escolhida. Somos uma nação santa. Mas essa nação santa não pode ser comparada ou identificada com quaisquer nações políticas, como alguns querem, como Brasil,
ou como Inglaterra, China, Europa, essa nação santa habita entre as nações do mundo, que cada membro dessa nação santa é conhecido pessoalmente pelo próprio Senhor. Então você não é conhecido pela denominação que você frequenta. A denominação que você frequenta ela não te dá exclusividade de salvação. Você é conhecido porque você faz parte da nação santa, espalhadas nos 4 cantos desse mundo, na unidade do Espírito Santo. Porque Jesus orou pela unidade da sua igreja. Você acha que Jesus não foi atendido? O Espírito Santo traz a unidade. Inclusive em Pentecostes fica claro a respeito disso, naquela reversão aos dons de línguas exclusivas naquele contexto sobre o que acontecera em Gênesis 10, na Torre de Babel. Então trouxe a unidade do Espírito, trouxe a unidade do Espírito Santo. E o clamor de Israel por um rei, ele continua da mesma maneira. O que indica a nós como essa nação santa é que ela está prestes a se completar. E quando isso acontecer, quando o último dos gentios for agregado à igreja, seremos arrebatados pelo nosso Senhor para estarmos em sua presença por toda a eternidade. Quando vai ser esse último? Não sabemos. Não sabemos. E o clamor de Israel por um rei continua. Continuava antes, continua hoje. E o anseio rebelde de Israel em tempos antigos a pedir um rei ao profeta Samuel para ser como as outras nações, isso você vê lá em primeiro livro de Samuel 8, versículo 5 em diante, não desapareceu, meu irmão. Não. Ao contrário, ele atingiu o seu clímax 1000 anos mais tarde depois. Em João 19,15 está escrito: não temos rei senão César. Todo o peso da afirmação dos antepassados refletindo o desejo de serem parte da família das nações, de serem como qualquer outro povo. Atingiu a eles. E eles foram realizados com isso. Não temos rei senão César. Israel ainda será confrontado com essa afirmação quando as nações da terra se juntarem para batalhar contra Jerusalém. Eles serão confrontados, meus irmãos. E os passos de Israel, com isso, o que ele quer? Paz. Deseja paz. Parece que a única solução em relação à terra santa é seguir o rumo de uma paz negociada. Apesar dos confrontos com os palestinos, finalmente não restará outra alternativa, meu irmão, senão buscar essa paz. Ou essa paz acontecer. A possibilidade do aumento de comércio através das fronteiras dos países é muito tentadora para Israel. E não há dúvida de que a economia de Israel continuará a crescer fortemente. Israel é uma potência. E essas expectativas positivas jamais mudarão a palavra profética do Senhor, jamais. Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. João 5,43. Israel está a caminho de se tornar parte integrante do último império gentílico do mundo, e aceitará o anticristo. Parece óbvio isso. Vê o desenho, meu irmão, escute os noticiários. Essa semana, a brincadeira do presidente dos Estados Unidos lá com o ministro de Israel. Como nós estamos caminhando para um passo largo a respeito disso. Então, se nós pensarmos isso, deixarmos isso na nossa mente, nós iremos compreender melhor o desenrolar dos eventos políticos no mundo de hoje. Se não tivermos conhecimento dos resultados finais, poderemos ser facilmente levados pelo entusiasmo da falsa paz que será anunciada. E como tem cristão, estou falando cristão, né, que almeja essa paz, pregam essa paz, igrejas fazedoras de amigos, grandes aqui, pregam essa paz, anunciam essa paz, querem essa paz. Nós não podemos esquecer que o anticristo, o mestre do engano. Paulo fala isso na sua segunda carta a Tessalonicenses 2, 7 a 11.
quando a palavra de Deus identifica a obra do anticristo. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para lhe dar crédito à mentira. Impressionante essa palavra. As pessoas vão atrás de sinais. Elas ficam impressionadas com sinais, com revelação, com profecia. Elas ficam impressionadas. Quando acontece isso, elas falam, nossa, Deus está naquele lugar. Mas eles não querem a justiça de Deus. Por isso a injustiça aos que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não querem isso. E por esse motivo, Deus lhe manda a operação do erro. Deus deixa eles no erro para darem crédito à mentira. Está preparado o alicerce do anticristo. As igrejas ditas cristãs estão preparando o alicerce, a antessala para a vinda do anticristo. Porque o que elas mais pregam são sinais, milagres, maravilhas, aquelas monte de papagaiadas que acontecem ao meio, principalmente neopentecostais. Né? Ao meio neopentecostais. E a operação do erro também, meu irmão, nós falamos do neopentecostal, mas essas igrejas grandes aí, que batem na neopentecostais, que são calvinistas aí, 88 mil pontos no calvinismo, que acha que uma vez salvo, sempre salvo, né? Eles também contribuem bastante, principalmente porque eles vivem na sua opulência, na sua grandeza, ou na sua soberba da palavra, né? Que na verdade muitos têm a vida que esses ditos apóstolos têm, pregando a palavra de Deus. Mas tem vida muito boa, viu, meu irmão? Tem vida muito boas. São igrejas bem opulentas, bem cheios do ser, né? Os donos da verdade absoluta, né? Que é muito perigoso isso. Donos da verdade absoluta. Mas esse texto bíblico deixa 2 pontos bastante claros. Primeiro, a obra do anticristo será bem sucedida através do engano. E segundo, a rejeição, a oferta do amor de Deus. E onde está a oferta do amor de Deus? Onde se encontra essa oferta do amor de Deus? João 3,16, meu irmão. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a rejeição da oferta do amor de Deus. Então vão rejeitar o próprio Cristo, como Israel fez. Como Israel tem feito. Tem rejeitado o próprio Cristo. E rejeitarão até o momento, em troca do anticristo, que vai proporcionar algo que para eles naquele momento será favorável. É o motivo pelo qual as pessoas crerão numa mentira. Por quê? Porque esperam aquele Cristo que o povo de Israel está esperando. Aquele que vai governar para trazer a paz e para que eles possam reinar soberanamente. Então, por essa razão, mais do que nunca, devemos gravar em nossas mentes e em nossos corações aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Marcos capítulo 13. Já são 10 para 1. Talvez eu volte, tenho bastante coisa para falar, eu volto a semana que vem. Para terminar, vou tentar terminar. Aí eu vou falar sobre
Mateus 24:38, para nós dar continuidade naquilo que nós lemos. Vou pedir para que o Lucas solte um louvor. Hoje nós não conseguimos terminar, mas se Deus quiser terminamos sábado que vem. Acho, se assim Deus quiser e permitir, nós voltamos nessa palavra. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas conciliado, a lua branca prateando a imensidão. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Senhor, mais uma vez nós levantamos a voz a ti, em nome de Jesus Cristo, agradecendo, Senhor, por essa palavra, agradecendo por essa tarde, Senhor, que o Senhor permitiu estarmos na tua presença, Senhor, falando da tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Que acima de tudo, Senhor, nós possamos identificar os sinais do final do tempo, dos tempos, Senhor. Mas para que possamos cada vez mais estar próximos de ti, vigiando e orando, porque os dias têm se apresentado cada vez piores, Senhor. Nós confiamos em ti. Nós confiamos nas tuas promessas de que nada pode nos separar do teu amor, Senhor. E que não seremos pegos de surpresa se permanecermos em ti, se permanecermos na tua palavra, Senhor. Se continuarmos humilhados diante da tua soberania, Senhor, diante de ti. Que o Senhor seja sempre o Rei das nossas vidas. Nós te entronizamos, Senhor, nessa manhã mais uma vez. Que o Senhor receba, Senhor, glória e honra de pecadores como nós. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Ajuda, Senhor, a mim e aos meus irmãos a não nos desviarmos dos teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor. Que teu Espírito Santo nos direcione a tua verdade, porque o Senhor Cristo é a verdade. Nós pedimos, Pai, ajuda-nos, socorre, Senhor, miseráveis pecadores como nós. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador esteja com todos nessa tarde. Amém. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.